Minha cunhada invejosa tentou me envenenar na festa do meu marido, logo depois que a gente anunciou que eu estava grávida. Só que tudo saiu pela culatra, e agora ela pode até pegar cadeia, além de estar em processo de divórcio. Tenho 29 anos e sou casada com o Harry há 7 anos. Amo nosso casamento, só não gosto do fato dele ser irmão da Kayla, que parece que só sabe trazer energia ruim pra nossas vidas. Sério, quando conheci a Kayla até fui com a cara dela, mas com o tempo minha opinião mudou completamente. Ela é super negativa, manipuladora, tóxica mesmo. Passei anos pisando em ovos pra não me indispor com ela, porque já sabia bem como ela era. Quando meu marido tinha 17 anos, ele namorou a melhor amiga da cunhada, só que terminou porque percebeu que estava ali só por pressão dela. Depois, quando ele estava solteiro aos 23, a irmã ficou insistindo pra ele namorar outra amiga dela, mas ele não quis. Acabaram discutindo feio, e ela correu chorando pros pais, dizendo que queria que ele casasse com alguém que deixasse ela à vontade, mas os pais nem deram bola. Quando conheci o Harry e a gente se apaixonou, os pais dele nos apoiaram muito, mas a cunhada sempre foi fria comigo. Sempre que eu estava por perto, ela puxava assunto das ex-namoradas do Harry do nada. Ainda fazia questão de dizer como elas estavam ótimas e que ele devia retomar contato com elas. Isso se repetiu tanto que até o Harry achava estranho e começou a pedir pra ela parar com isso. A cunhada ficava irritada e partia pra cima de mim, dizendo que eu era ciumenta, que ele não devia estar com uma mulher insegura como eu. Sempre que os pais marcavam um jantar, ela dava um jeito de levar alguma ex do Harry, dizendo que tinha encontrado por acaso e que convidou por educação. Fora que ela nunca me seguiu no Instagram, mas está sempre de olho nos meus stories. Meu perfil é público e é sempre ela quem vê primeiro. Se algum homem comenta nas minhas fotos, ela já corre contar pro Harry, dizendo que eu fico postando coisa inadequada. Eu e ele só dávamos risada dessas histórias. Quando fomos morar juntos, ela tentou convencer o Harry a terminar comigo, falando que eu tinha muitos defeitos e que ela poderia achar alguém melhor pra ele. Isso me magoou muito, porque sempre tratei ela com respeito, apesar de tudo. Quando ficamos noivos, as coisas pioraram. No dia do anúncio, todo mundo nos parabenizou, mas a Kayla ficou quieta, levantou e saiu, deixando todo mundo de boca aberta. Mais tarde, ligou pro Harry chorando, dizendo que não gostou de saber do noivado junto com todo mundo, porque achava que era a pessoa mais próxima dele, e merecia ser avisada antes. Depois ainda me mandou uma mensagem quase ameaçadora, dizendo que eu tinha que ser uma boa esposa pro irmão dela porque ela sempre tinha sido a mulher mais importante da vida dele. Achei esse recado tão estranho que fiquei constrangida só de ler. Nem respondi, e isso deve ter deixado ela ainda mais revoltada. Depois desse episódio, a cunhada passou a me ignorar sempre que me encontrava, mas por algum motivo continuava indo em tudo relacionado ao casamento, tipo na escolha do vestido e até no meu chá de panela, sempre arrumando motivo pra criticar minhas escolhas. Nem os puxões de orelha da minha sogra e do Harry adiantavam. Um dia, enquanto eu discutia com minha sogra sobre o centro de mesa, a Kayla se meteu pra me ridicularizar, dizendo que minha escolha era brega, e que era por isso que queria que o irmão casasse com alguém melhor. Aquilo foi a gota d'água. Perdi a paciência, gritei que não aguentava mais as provocações dela e deixei claro que ela não estava mais convidada pro casamento. A Kayla ficou chocada de eu finalmente ter reagido, até minha sogra ficou do meu lado e brigou com ela. Depois, a Kayla foi reclamar pro Harry, dizendo que eu tinha humilhado ela e que ele precisava me controlar, já que era meu noivo. O Harry ficou firme, disse que apoiava minha decisão e que se ela não pedisse desculpas, não ia ser convidada. Ela acabou mandando um pedido de desculpas bem forçado, mas eu vi e ignorei de novo. Já estava tão cansada com os preparativos que não queria mais saber dessas confusões. No fim, ela acabou indo no nosso casamento, porque não queria que depois ela saísse falando mal de mim pra família. O casamento foi todo em tons de rosa e pastel. Todo mundo respeitou, mas a cunhada apareceu com um vestido preto longo e véu, igualzinha a alguém indo a um velório. Ficamos boquiabertos. Ela ficou andando pela festa dizendo pra todo mundo que estava de luto por ter perdido o irmão pra outra mulher. Durante a recepção, meu marido percebeu que eu estava desconfortável e foi tirar satisfação com ela. A cunhada fez a vítima, dizendo que tinha direito de usar o que quisesse e que eu era controladora. No fim, meus sogros pediram pra ela ir embora porque ela não parava de causar. Foi humilhante pra mim e depois daquele dia, me afastei completamente dela. Quando meu filho Nate nasceu, não deixei a cunhada chegar perto do bebê. Ela tentou insistir, mas meu marido e os sogros ficaram do meu lado. Eles entenderam perfeitamente porque eu não queria a cunhada por perto e respeitaram minha decisão. 2 anos atrás, a cunhada perdeu um bebê com o namorado Jamie e ficou arrasada. Foi uma fase difícil pra todo mundo. Eu e o Harry ficamos com pena. E como já tínhamos o Nate, resolvemos dar apoio. Passamos a chamar ela pra nossa casa, pra ela criar laço com o nosso filho. Tenho que admitir que ela sempre foi carinhosa com o Nate, apesar de como é comigo. No começo parecia que ela tinha mudado, mas logo voltou ao velho comportamento. Reclama de tudo, fala que a vida é difícil, que nada dá certo, culpa chefes e ex-amigos pelos próprios problemas. Com o tempo percebi que, pra ela, nunca tem culpa de nada. Raramente admite erro nas brigas e está sempre tentando virar o jogo, se fazendo de vítima. Esse ano, ela resolveu casar e chamou todo mundo, menos a gente.
O Harry ficou chocado quando descobriu porque achava que nosso relacionamento estava melhor. Quando perguntamos, ela disse que não podia me convidar porque eu poderia fazer alguma coisa para ofuscar o casamento dela. Liguei para entender por que ela pensava assim, já que nunca fiz nada contra ela. Kayla comentou que sabia que tinha ido ao nosso casamento vestida de preto e agora estava com medo de que eu fizesse o mesmo no dela. Por isso não queria que eu estivesse presente. Fiquei indignada com o quão manipuladora ela estava sendo e contei tudo para o meu marido. O Harry então falou com os pais dele, que decidiram avisar a cunhada que não iriam bancar o casamento e nem aparecer na cerimônia. Isso fez a cunhada cair no choro e ela começou a me culpar por toda a confusão. Meu marido deixou claro para ela que ela mesma tinha admitido o erro, então não tinha o direito de jogar a culpa em mim, mas a Kayla ficou tentando se justificar, dizendo que nosso casamento já tinha acontecido há tempos e que eu precisava superar isso. Depois, como o Phil e a Mil continuaram se recusando a pagar pela festa dela, ela veio me procurar para pedir desculpas e praticamente se humilhou pedindo perdão. Eu, mesmo a contragosto, acabei perdoando, porque a Kayla tem esse jeito doce e convincente quando está querendo alguma coisa. Resolvi deixar pra lá e seguir adiante. O casamento dela com o Jamie foi tranquilo. Todo mundo compareceu e se divertiu. Menos de 6 meses depois, a Kayla apareceu na nossa casa dizendo que o casamento estava indo de mal a pior. O Harry e eu deixamos ela ficar alguns dias lá em casa, período em que ela desabafou horas a fio sobre o marido. Eles estavam tendo dificuldade para engravidar e a Kayla jogava a culpa toda no Jamie. Tentei conversar com ela, mas ela insistia que o problema era só dele. Fora isso, quando não estava reclamando do Jamie, ela ficava completamente obcecada com a nossa vida, inventando histórias do nada. Por exemplo, eu costumo ir à academia todo dia de manhã antes do trabalho, e às vezes, quando estou atrasada, levo a roupa de trabalho para tomar banho e me trocar lá mesmo. A cunhada percebeu isso e começou a me encher de perguntas. Queria saber por que eu tomava banho na academia, por que eu fazia tanta questão de ir todos os dias. Eu explicava sem dar muita importância que gostava de manter o peso e preferia chegar no escritório sem estar suada. Ela sempre fazia uma cara fechada e só balançava a cabeça. Com o tempo, as coisas melhoraram entre ela e o Jamie, e ela voltou para casa. No fim de semana, meu marido e eu fomos almoçar com a Mil e o Phil. A cunhada e o Jamie também foram convidados. Deixamos o Nate, nosso filho, com a babá, porque ele sempre achava um saco esses almoços de adulto e preferia brincar em casa. Durante o almoço, a Mil estava contando de uma amiga que se separou porque o marido traiu, e ela ficou com metade dos bens. Do nada, a cunhada interrompeu perguntando pro meu marido se a gente tinha assinado acordo pré-nupcial antes de casar. Ficamos em silêncio e olhamos pra ela, que fingiu que eu nem estava ali e ficou esperando meu marido responder. O Harry nunca foi de enrolar, então já respondeu direto. Como nós dois já tínhamos uma vida estável, nem pensamos em pré-nupcial. A cunhada revirou os olhos e disse que, hoje em dia, ninguém está livre de traição e que ele podia ser pego de surpresa a qualquer momento. Fiquei ofendida e pedi para ela explicar o que estava querendo dizer. Ela soltou que, com certeza, eu estava traindo, porque sempre andava com uma roupa extra e que, como irmã do Harry, era obrigação dela avisar o irmão. Fiquei passada com aquilo. O Phil e a Mil me defenderam na hora, dizendo pra cunhada parar de inventar coisa e cuidar da própria vida. Ela nem ligou e continuou falando que só queria proteger o irmão e ainda fez piada perguntando se o Nate era mesmo filho do Harry, já que não parecia tanto com ele. Juro, nunca vi meu marido tão furioso. O rosto dele ficou vermelho de raiva. Olhou bem nos olhos da Kayla e disse que era por isso que ela ainda não era mãe, que não merecia ser, e que o filho dela estava melhor no céu do que com uma pessoa como ela. A Kayla ficou completamente sem reação. A Mil e o Phil só olharam, em silêncio, enquanto meu marido dizia tudo, chamando ela de sem vergonha, dizendo que ela tentava estragar tudo porque não tinha nada de bom na vida, que era uma fracassada que não fazia nada enquanto o Jamie trabalhava o dia inteiro. Ainda falou que, em vez de ficar apontando o dedo pra mim e perguntando de pré-nupcial, ela deveria olhar para o próprio casamento, porque estava claramente projetando os próprios problemas. A Kayla desabou no choro, soluçando, olhando pro Jamie do lado, esperando um apoio. Mas ele não abriu a boca. Nunca vi meu marido perder o controle desse jeito. No fim, ela saiu correndo para banheiro, enquanto ele continuava furioso. A Mil foi tentar acalmar ele, e eu fiquei fazendo carinho na mão dele. Ele me pediu desculpas pelo que a irmã falou do nosso filho, e eu disse que entendia, porque sei o quanto ela é difícil. No fundo, me senti até aliviada de ver meu marido me defendendo daquela forma, porque aguentei muita coisa da Kayla por anos. Depois que ele se acalmou, pediu desculpas pro Jamie, mas ignorou completamente a Kayla. Depois daquele almoço, cortamos contato com ela. O comportamento da Kayla não estava afetando só a mim, mas também ao meu marido. Então bloqueamos ela de tudo para não ter mais contato. A Mil e o Phil conversaram com a gente depois e concordaram que ela tinha passado de todos os limites. Viram como até o filho, que sempre foi calmo, perdeu a cabeça depois de tanta provocação. Já faz 1 ano que não falamos com a Kayla, e desde então, tudo ficou mais leve. 2 meses atrás, descobri que estava grávida. Foi uma surpresa total, porque nem estávamos tentando. Meu marido e eu ficamos muito felizes de receber mais um filho. Esperamos o momento certo para contar para todos, e escolhemos revelar a novidade no aniversário do Harry. A Mil e o Phil organizaram uma festa grande no quintal, chamaram família e amigos próximos. A cunhada deve ter ficado sabendo por alguém e apareceu lá. Meu marido e eu ficamos surpresos. Ela veio, abraçou o Harry, disse que sentiu saudades e que se arrependia de tudo que tinha dito na última vez que nos encontramos. O Harry segurou minha mão e falou pra ela que quem precisava pedir desculpas era pra mim, já que ela colocou meu caráter em dúvida. A cunhada concordou, se virou pra mim e pediu desculpas, dizendo que estava fazendo terapia há meses e reconhecia que errou feio comigo. Eu, sinceramente, não acreditei em nada que ela falou, mas não quis criar climão na frente de todo mundo, então só assenti com a cabeça. Meus sogros e Phil vieram
vieram ver como a gente estava e garantiram que não faziam ideia de que ela apareceria. Ainda disseram: se vocês não estiverem confortáveis, a gente põe ela pra fora. Essa festa é do seu marido. Mas o Harry não quis arrumar confusão, então resolvemos deixar pra lá. Durante a festa, fiquei reparando na cunhada. Ela ria, conversava com todo mundo, parecia animada além da conta. Algo bem diferente do jeito dela. Achei estranho, mas como ela tinha falado sobre estar fazendo terapia, resolvi dar um voto de confiança. Na hora do bolo, o Harry fez um discurso emocionante, dizendo que se sentia o homem mais sortudo do mundo por passar mais um ano ao meu lado. As palavras dele me deixaram toda boba, vermelha de felicidade. Não pude deixar de pensar como a gente ainda era apaixonado, como no começo do namoro, mesmo depois de tanto tempo. Aí resolvemos contar a novidade. Sorrindo, anunciamos para todo mundo que estávamos esperando um bebê. Depois do choque inicial, foi só alegria. Minha mãe caiu no choro e veio me abraçar. Meus sogros estavam com os olhos marejados, super emocionados nos parabenizando. Todo mundo ficou feliz por nós. Já começaram a perguntar sobre nomes pro bebê. Só quem parecia fora do clima era a cunhada. Ela ficou olhando pra gente, surpresa, e depois foi se afastando, com cara de poucos amigos. Aquilo me deixou preocupada. Pensei que ela poderia acabar estragando de novo uma comemoração, mas logo outras pessoas vieram falar comigo e acabei me distraindo. Na hora do almoço, fui levantar pra ajudar meus sogros com a comida, mas o Rick e meus pais não deixaram, dizendo: você não vai levantar um dedo agora. Obedeci, sentei e fiquei esperando o Harry trazer meu prato. Foi quando a cunhada chegou sorrindo, com um prato de comida na mão. Ela falou alto, dizendo que queria me servir pessoalmente de tão feliz que estava com minha gravidez. Ainda comentou que queria se redimir das vezes em que tinha sido grossa comigo. Eu aceitei, agradeci, e ela se afastou. Quando fui começar a comer, percebi que ela tinha colocado camarão no prato. Toda minha família sabe que sou super alérgica a camarão, então fiquei chocada com aquilo. Balancei a cabeça, decepcionada, e fui pegar outra comida. Nesse momento, o Jamie veio me dar parabéns pela gravidez. Conversamos um pouco e ele perguntou por que eu não estava comendo. Expliquei que provavelmente a cunhada tinha colocado o camarão por engano, e ele respondeu: não se preocupa, eu adoro camarão. Pode me dar esse prato, pega outro pra você. Aceitei, sorri e me afastei. Nem 5 minutos depois, o Jamie começou a passar mal, vomitando, e todo mundo ficou assustado enquanto ele tentava se levantar. Harry e Kayla correram pra ajudar. Jamie apontava pro prato e pra garganta, e fomos percebendo que tinha acontecido algo grave por causa do que ele comeu. De repente, Jamie desmaiou e o pânico tomou conta. Kayla foi correndo ver o prato e ficou em choque. Olhou pra mim e perguntou se eu tinha dado meu prato pra ele. Confirmei com a cabeça. Chamaram a ambulância e levaram o Jamie às pressas pro hospital. Kayla chorava sem parar e me lançava olhares de raiva. Depois, ficamos sabendo que Jamie tinha sido envenenado. Quando ouvi isso, quase desmaiei, porque só eu sabia que aquele prato era pra mim. Qualquer veneno ali poderia ter me atingido, e atingido meu bebê. Harry, meus sogros e meus pais ainda não sabem disso. A polícia foi chamada, recolheu a comida como prova, porque ninguém sabia o que tinha deixado o Jamie tão mal. Agora, escrevendo isso, ele segue internado, e a Kayla ficou a noite toda com ele no hospital. Meu marido e eu estamos recebendo ligações de parentes querendo saber o que aconteceu e quem poderia ter feito isso. Meus sogros estão arrasados, estão ficando aqui em casa com medo de voltar pra casa deles. Ninguém entende como tudo virou de cabeça pra baixo tão rápido, justo quando parecia que estava tudo bem. Estou apavorada de contar pra todo mundo que o prato era pra mim e que foi a Kayla quem me serviu. Se a polícia investigar mesmo, vou ter que falar a verdade. Me sinto muito culpada pelo que aconteceu, mas acima de tudo, estou morrendo de medo do que a cunhada ainda pode fazer, porque ficou claro que ela não tem limites e tentou me envenenar. Não quero chegar perto dela nem deixar meus filhos chegarem. Será que fui errada de dar meu prato pro Jamie e sem querer colocar a vida dele em risco? Atualização 1. Gente, muito obrigada por todos os comentários nesse post em tão pouco tempo. Jamais imaginei que teria tanta resposta. Minhas mãos estavam tremendo quando escrevi isso, e ainda não consegui dormir. Mesmo lendo tudo que vocês falaram, me sinto um pouco responsável pelo que aconteceu com o Jamie. Devia ter jogado o prato fora. Não sei por que deixei ele pegar. Choro só de pensar se algo acontecer com ele. Meu marido percebeu que tem algo errado. Está sempre por perto, mas não faz ideia do que eu sei sobre a irmã dele. Concordo que preciso sentar e conversar com todo mundo com calma. Não sei se todos vão acreditar em mim, mas meus sogros têm câmeras de segurança por toda a casa. E como a festa foi no quintal deles, tenho certeza que dá pra ver nas imagens quem me ofereceu o prato. Vou conversar com eles hoje à noite, e depois volto pra contar. Atualização 2. Conversei com eles e agradeço demais por ter os melhores sogros do mundo. Como meus sogros estavam hospedados aqui, sentei com eles e com Harry no jantar, e disse que precisava falar de uma coisa importante. Respirei fundo, sentindo o peso do que estava pra contar. Com todos reunidos, expliquei o que aconteceu na festa de aniversário, como a cunhada trouxe um prato com camarão pra mim, e como o Jamie acabou comendo sem saber e foi intoxicado. Enquanto eu falava, via o choque no rosto deles, bem parecido com o que senti. Meus sogros trocaram olhares preocupados, e o Harry passou de confuso para indignado. Continuei, contando meu medo das intenções da cunhada e das outras vezes que ela já tentou me prejudicar. Confesso que fiquei receosa de contar tudo, com medo das consequências tanto para mim quanto para o nosso bebê, que está a caminho. A minhas sogras,
sempre prática, sugeriu na hora que a gente olhasse as imagens das câmeras de segurança. O Phil concordou logo, percebendo a gravidade da situação, enquanto o Harry, ainda abalado, ficou em silêncio, tentando digerir aquela revelação. Assim que analisamos as imagens pelo aplicativo, não restou mais dúvida. Era a cunhada quem estava me oferecendo o prato envenenado, e as gravações mostraram toda a sequência até o Jamie passar mal. O peso das provas era incontestável. Quando a ficha caiu, a emoção tomou conta de todo mundo. O Harry, agora sabendo da intenção cruel da irmã, mal conseguia segurar a raiva. Já meus sogros ficaram horrorizados com a atitude da filha, chocados por perceberem até onde ela foi capaz de ir para causar confusão. Todos nós ficamos ali, meio atordoados, tentando entender o que poderia ter levado ela a fazer uma coisa dessas. Depois dessa descoberta, meus sogros decidiram levar as provas para a polícia, já que a situação era muito séria. Agora, Phil e meu marido querem conversar com o Jamie assim que ele melhorar, porque ele é quem precisa registrar a queixa contra a cunhada. Não faço ideia de como o Jamie vai reagir, e dói só de pensar que acabei deixando ele comer o prato que estava envenenado para mim. Desde então, tenho perdido o sono e quase não consigo comer, de tanta preocupação com ele. Assim que tiver alguma novidade importante, volto para contar. Atualização 3. Gente, finalmente vim trazer notícias. Sei que já faz um mês desde a última vez que escrevi, mas, além de estar grávida, ando passando por um turbilhão de coisas. Para começar, meus sogros entregaram o vídeo para a polícia e, depois de verem as provas, ela acabou sendo presa. A Kayla nem tentou negar, chorou na hora e confessou tudo. Meu marido conversou com o Jamie sobre o que aconteceu e ele ficou tão chocado quanto todos nós. Meu marido insistiu para que ele registrasse queixa contra a irmã, dizendo que, independentemente da decisão dele, ele sempre faria parte da nossa família. No fim das contas, depois de se recuperar, o Jamie não só decidiu processar a Kayla, como também entrou com o pedido de divórcio. A Kayla ligou para meus sogros chorando, implorando perdão. Foi aí que descobrimos que ela também está grávida. Ela pediu para eles pagarem a fiança, tentando convencê-los de que deveriam fazer isso pelo neto. Mas o Phil foi bem firme e disse que não iam mais protegê-la, que agora era a hora de ela arcar com as consequências dos próprios atos. A minha sogra está arrasada com tudo o que está acontecendo, mas entende que o que a Kayla fez não tem como ser simplesmente perdoado. A polícia encontrou provas de que ela adulterou a comida para me prejudicar. Só que o tiro saiu pela culatra e acabou machucando o próprio marido. Ela está sendo processada por vários crimes, como adulteração de alimentos, colocar vidas em risco e lesão corporal. Mesmo assim, ela tem insistido para o Jamie retirar a queixa, dizendo que a culpa era toda minha. Mas graças a Deus, o Jamie está decidido a não deixá-la impune. O julgamento dela vai começar logo. Dessa vez, tenho certeza de que ela não vai escapar. Enquanto isso, para quem perguntou, meu filho e eu estamos bem. Ele nem desconfia do que a tia fez. O Harry e eu já combinamos de sentar com ele e contar a verdade, porque achamos importante que nosso filho saiba e fique atento a esse tipo de situação. Sei que vai ser uma conversa difícil, mas é necessária, mesmo com uma criança tão pequena. Também estou fazendo ultrassons a cada 2 semanas, como o médico recomendou. Não pretendemos descobrir o sexo do bebê, queremos que seja surpresa. Meus pais já sabem do que aconteceu com a Kayla e estão super protetores comigo, com medo de que tudo isso afete meu psicológico durante a gravidez. Eles têm me incentivado muito a fazer terapia e eu concordo, porque por mais que tente agir normalmente, criei um medo enorme depois do que a Kayla fez e agora tenho receio de comer qualquer coisa que eu mesma não tenha preparado. Meu marido entende esse medo e está me apoiando em cada passo. Então espero conseguir superar isso logo. Atualização 4. Já se passaram 8 meses desde a última vez que escrevi. A Kayla está presa. Foi considerada culpada de todas as acusações. Nunca fui às audiências, mas meus sogros foram algumas vezes e me contaram que a Kayla admitiu para o juiz que sentia inveja de mim há anos, porque nunca quis que um estranho se casasse com o irmão. Segundo ela, sempre sonhou que uma das melhores amigas dela se casasse com o meu marido, e quando começamos a namorar, ela vivia tentando me intimidar. Quando anunciamos a gravidez no aniversário do meu marido, ela ficou cheia de ciúmes, já que também pretendia contar sobre a própria gestação. Ela tinha perdido um bebê antes e queria celebrar a boa notícia, mas sentiu como se tivéssemos roubado o momento dela. Daí, dizendo que foi por causa dos hormônios da gravidez, misturou um pouco de veneno de rato na minha comida, alegando que só queria que eu fosse parar no hospital e não tinha intenção real de me machucar ou de fazer mal ao bebê. Ela ainda justificou que nunca imaginou que eu fosse passar o prato para o marido dela, e por isso, achava que merecia uma pena mais leve. Só que o juiz não aceitou essas desculpas, e ela foi condenada à prisão, ficando fora das nossas vidas por um bom tempo. O Jamie conseguiu se divorciar, e agora está finalmente livre. Temos mantido contato com ele, sempre o incluindo nas atividades da família quando dá. Ele já me ouviu pedir desculpas 1000 vezes por ter dado meu prato para ele, mas sempre me garante que não foi culpa minha. Chorei muito ouvindo isso, porque não paro de lembrar de tudo e queria que as coisas tivessem sido diferentes, só pra ele não ter passado pelo que passou. Pelo menos fico aliviada em saber que o Jamie está bem agora. Quanto a mim e ao Harry, recebemos uma menininha na família. Mesmo depois de tudo, a chegada da nossa filha trouxe alegria e esperança para a nossa casa. O Nate, nosso filho, está radiante por ser irmão mais velho. Vive enchendo a irmãzinha de carinho e amor. Ver os dois crescendo juntos é uma felicidade sem tamanho. Nossos pais e sogros não saíram do nosso lado, ajudando a gente a atravessar essa fase difícil. E só tenho a agradecer por todo o apoio que recebemos.